Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica de hoje, onde vamos fazer juntos aí o capítulo 7 de Neemias 7. Para abrir hoje, temos como título: Ele caminha com você. A frase é: em Jesus você transforma sua dor em seu maior testemunho. Hoje é o dia 210 de 365 do devocional. A leitura bíblica é de Neemias 7, como já mencionei, e a palavra-chave é alívio. Alívio. Para refletirmos nesse dia de hoje, se você quiser então pegar a sua Bíblia, Neemias 7. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Hanani e com ele Hananias, comandante da fortaleza, pois Hananias era íntegro e temia a Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto, e antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos do muro, outros em frente de suas casas. A lista dos exilados que retornaram. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim, estava registrado ali. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Hanamias, Nanamia, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Banaã. E esta é a lista e o número dos que retornaram, pelos chefes de família e respectivas cidades. Os descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 372, de Ará, 652, de Paate, Moabe, por meio da linhagem de Jesuá e Joabe, 2.818, de Elaão, 1.254, de Zalu, 845, de Zacai, 760, de Binui, 642, de Bebai, 628, de Asgade, 2.322, de Adonicão, 667, de Bigvai, 2.067, de Adim, 655, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Rassum, 328, de Bessai, 324, de Arife, 112, de Gibeon, 95, das cidades de Belém e de Nefotale, Netofate, 188, de Anatote, 128, de Bet-Asmavete, 42, de Kiriat, Jeraim, Sefira e Berote, 743, de Ramá e Gebá, 621, de Micamá, 122, de Betel e Ai, 123, do outro Nebo, 52, do outro Elão, 1.254, de Harim, 320, de Jericó, 345, de Lode, Hadid e Ono, 721, de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías por meio da família de Jesuá, 973, de Imer, 1052, de Passur, 1247, de Harim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesuá, por meio de Cadmiel, pela linhagem de Rodeva, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Ratita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Ziá, Razufa, Tabaote, Queroz, Sia, Padom, Lebana, Hagabá, Salmai, Hanã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nefuzim, Baquedu, Buque, Hacufa, Harur, Baslite, Meida, Hassar, Barcos, Cícera, Tamá,
Nesias e Ratifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefaías, Ratil, Poquerete, Razebaim e Amon. Os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Hassar, Querube, Adom e Imer, mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaás, Tobias e Necodá, 642. E entre os sacerdotes, os descendentes de Rapaís, Racons e Barzilai, homem que se casou com a filha de Barzilai de Gileade e que era chamado por aquele nome. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. O total de todos os registros foi de 42.360 homens, além de seus 7.337 servos e servas. Haviam entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 170 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns dos povos, alguns do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se suas próprias cidades. Amém. O capítulo de Neemias 7, ele traz, como tema central a administração com propósito. Então ali Neemias, ele fez o registro das famílias que tinham sido levadas como prisioneiros para Babilônia e retornaram então ali para Jerusalém. E nessa parte da reconstrução da cidade, então ele catalogou, ele registrou ali os líderes e ele faz o registro dos povos, dos seus descendentes, das suas famílias. Então ele faz uma administração organizacional de Jerusalém. Então, este capítulo ali, tem bastante números, parece bem burocrático, mas na verdade ele carrega um princípio espiritual muito poderoso, que a organização precede a expansão. Então, a gente pode ver nesse capítulo que a gente precisa o quê? Se organizar. Nós devemos então nos organizar para tudo aquilo que nós pedimos a Deus, porque os milagres, ele também exigem estruturas. Os milagres não podem acontecer sem estruturas. Então, às vezes, pedimos, mas não nos organizamos, não nos movimentamos para que o milagre aconteça. Então, nem todo mover, ele é só espiritual, Tem sim toda essa parte espiritual, mas ele também tem que ter um mover da gestão. Então, Deus, ele age também no planejamento, Ele não age somente na parte espiritual, nesse mover, mas ele age também no agir, de cada um de nós. Então, a fidelidade nos detalhes e na honra, das grandes obras. Então, Neemias cuidou desses detalhes, fez toda a organização, catalogou, colocou os números, antes mesmo, então, da celebração. Ele fez o que? A fundação, ele fez a base, ele fez a estrutura, para que o milagre, a promessa, ali, para que a promessa pudesse ocorrer, de forma organizada. E assim, então, começa o ressurgimento aí da cidade de Jerusalém. Ok? Amém? Trouxe aqui como versículo-chave para nós hoje, Então, meu Deus colocou no meu coração o desejo de reunir os nobres, os oficiais e o povo. Neemias 7:5. Então, ali ele fala, sobre esse desejo da união dos povos, da reorganização, dessa estruturação da cidade de Jerusalém. E para finalizarmos, trago aqui a oração. Pai, eu não
que eu não negligencie o poder da organização, que cada área da minha vida, espiritual, emocional e física, seja alinhada com sabedoria. Me ensina a administrar o que o Senhor já me deu, o que o Senhor já confiou em minhas mãos. Em nome de Jesus, amém. Essa é a passagem de Neemias 7. Nos vemos aqui amanhã para a leitura do próximo capítulo. Tchau!